Covid-19 é o nosso assunto agora. Apesar dos esforços das autoridades em saúde, muita gente está deixando de procurar os postos de vacinação para reforçar a imunização contra o coronavírus. Nós temos o balanço relativo às cidades mais populosas do sul de Minas. Estamos falando, então, do reforço da vacina anti-Covid. Em Poços de Caldas, quem tomou a terceira dose? Pouco mais de 70% da população. A quarta, quase 60%. Em Varginha, terceira dose, 70% do público. Quarta dose, pouco mais de 30%. Pouso Alegre, terceira dose, mais de 70% da população vacinada. Em relação à quarta, pouco mais de 50%. Já em relação a Passos, tomaram a terceira dose do imunizante contra o coronavírus, 64% do público. E a quarta, pouco mais de 32%. E claro, não estar completamente protegido pode ter consequências. Dá uma olhada agora na quantidade de novos casos e até de mortes registrados do primeiro dia de janeiro até ontem, dia 10. Em Poços de Caldas, 181 novos registros, com 4 óbitos. Varginha, a gente computou nada menos que 225 novos casos de Covid neste período, nestes primeiros dias de janeiro. Nenhuma morte, que bom. Pouso Alegre, os casos não foram divulgados, serão apenas no final deste mês, segundo a Prefeitura, uma morte por Covid. E em Passos, ainda mais registros, 367 casos de Covid e 4 mortes de 1º a 10 de janeiro. Ou seja, a situação ainda não foi normalizada, está longe disso. E por isso, recebemos ao vivo Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal, que vai comentar, explicar esta realidade. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao IPTV1. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem acompanha o IPTV1. Professor, primeiro a gente queria saber como o senhor classifica estes percentuais da cobertura vacinal das doses de reforço que a gente acabou de mostrar. Estão muito abaixo do ideal, professor? Elas estão relativamente abaixo. Por que relativamente? Em relação a Minas Gerais, esses números, e aqui no sul de Minas, nós estamos um pouquinho melhor. Mas em relação ao que seria o mais ideal, entre 90% e 95%, dado agora as subvariantes da Ômicron, e desde quando a Ômicron surgiu, que é muito mais transmissível, nós teríamos que elevar essa cobertura assim, inclusive nos preparando para o que pode acontecer aí no Carnaval. Professor, por favor, relembra para a gente, hoje, quantas doses da vacina estão disponíveis para a população e quais públicos podem receber cada uma delas? Exato, vamos lá. Olha lá, vacina contra a Covid, para todo mundo a partir de 6 meses, 3 doses. As crianças de 6 meses a 4 aninhos, elas têm um intervalo entre as 2 primeiras doses de 1 mês e a terceira dose, que é o reforço, intervalo de 2 meses depois. As crianças de 5 a 11 anos, elas têm as 2 doses no intervalo de 21 dias, 1 mês, e a terceira dose de reforço 4 meses depois. As pessoas até 40 anos, 3 doses, sendo que o reforço depois de 4 meses da segunda. E todo mundo a partir de 40 anos, 4 doses da vacina. E se fala muito prudentemente agora, no começo do ano e antes do Carnaval, uma 5ª dose para os públicos mais vulneráveis. Professor, além da não imunização completa, algum outro fator pode ter levado a esta alta de casos e até de mortes em algumas das nossas cidades neste início de ano? Sim, houve um impulsionamento do contágio, né, a partir do Natal. O Ano Novo, felizmente, não teve um impacto maior, a gente está num decréscimo, mas a partir de que subvariantes? Subvariantes mais transmissíveis. Então, essas subvariantes, elas escapam um pouco mais das nossas defesas criadas pela vacina e por infecções prévias. Então, isso fez com que aumentasse os casos. Felizmente, é uma subvariante que não produz tão grave o caso assim, mas mais gravidade não está acontecendo devido às vacinas. Então, vacina, pouca cobertura, isso explica, e subvariante que está sendo mais transmissível, né, com o passar do tempo. Muitíssimo o senhor ter citado esta nova subvariante
Eu queria saber o seguinte: qual o risco de termos uma nova onda aqui no Brasil por conta exatamente da introdução dessa nova variante? Pois é, essa nova subvariante da Ômicron, Suzana, ela, né, foi detectada já no Brasil, mas já nos Estados Unidos já vem sendo responsável por crescente maioria dos casos, e ela produz casos mesmo em pessoas que tiveram a infecção por subvariante da Ômicron anterior. Como nós vamos ter o carnaval com aglomeração e com grande circulação de pessoas, inclusive vindas do exterior, nós podemos sim ter, nesse período do carnaval, agora em fevereiro, um impulsionamento desse contágio. E mesmo que essa subvariante, ela, junto com vacina, e ela mesma produza casos menos graves, é uma questão de proporção. Se tiver muito caso, proporcionalmente, mais internações e mais óbitos também. A gente pode afirmar, professor, que a vacina então continua tendo a mesma eficácia, mesmo surgindo novas e novas variantes? Ela continua protegendo muito contra agravamento de casos e aumento de mortes. Mas nós temos que ver a realidade. A lógica do vírus é ele fugir, né, da defesa criada pela vacina. Então, as subvariantes que surgem, a vacina, ela protege menos contra a infecção. E mesmo pessoas, é importante dizer, que já tiveram Covid, mesmo recentemente, em relação à nova subvariante, elas podem não estar protegidas. Mas então, a vacina não serve para nada contra novas infecções? Serve, por quê? Pelo menos a infecção pode se dar a partir de uma carga viral que a pessoa produza em menor quantidade. Então, ela produzindo menor quantidade de vírus no corpo dela, até que o corpo consiga vencer essa infecção, o sintoma pode ser mais leve e ela leva menos risco para os outros também. Para a gente encerrar, professor, o que esse atual cenário nos diz sobre o curso da pandemia? A gente não vê a hora de chegar ao fim dela. Pois é, primeiro que nós vamos ter que conviver com essa doença endemicamente, quer dizer, como uma gripe. Todo ano vai ter Covid, durante o ano todo, né? Nós vamos ter que controlar com a vacinação. Agora, se a gente não pegar um pouco, vamos dizer assim, né, mais a sério a questão da vacinação, usar máscara, especialmente pessoas que têm pessoas mais vulneráveis na família e essas próprias pessoas, nós vamos estar prolongando, né, requentando essa história que tanto nos tem estressado. Estamos numa situação muito melhor que no passado, agora nós podemos melhorar muito. Então, é importante termos a consciência. Vai ser uma doença que nós vamos controlar com vacinação, com uso de máscara quem estiver sintomático, em períodos piores, mas, de fato, precisamos diminuir esse número, porque ainda, e mundialmente, a pandemia não acabou. Ou seja, muito da chegada do fim da pandemia está em nossas mãos. Obrigada mais uma vez, professor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.